Paz do Senhor, meus queridos, estamos aqui mais uma vez hoje, dando continuidade a esse propósito do livro dos Salmos, meditando aí no livro dos Salmos, durante esses próximos dias. E nós estamos aí nessa pegada, Já falamos sobre os Salmos de número 1 e hoje vamos falar dos Salmos número 2, Nós queremos compartilhar essa palavra hoje com você e convidar você a participar desse propósito conosco, queridos? Serão 150 dias, serão 150 salmos e nós vamos estar aí refletindo nessa dinâmica do livro dos Salmos, nesse propósito, buscando a Deus nesse propósito, orando ao Senhor nesse propósito. De nós, nos próximos 150 dias, estarmos juntos, meditando dia após dia em um salmo, nesse livro que é considerado um inário para o povo de Deus, e nós vamos estar juntos aqui aprendendo, tá bom? Se você quiser ficar conosco, fique aí conosco. Será vídeos curtos e breves, mas que trará uma reflexão para a nossa vida, tá bom? A gente está correndo contra o tempo, mas eu creio, em nome do Senhor Jesus, que você vai ser abençoado. Nós seremos abençoados por causa desse propósito. E se você quiser fazer parte, se junte a nós aí nos próximos dias, tá bom? E hoje nós vamos ler o Salmo de número 2, que é um salmo que vai falar acerca da majestade e do reino do Messias, Porque nós cremos que temos um rei, e este rei reinará para todo sempre. E quando nós nos deparamos com o Salmo número 2, vai falar exatamente sobre a majestade e o reino do Messias, tá bom? E nós temos que olhar para esse salmo com essa ótica, porque esse salmo vai falar exatamente do nosso rei, o Senhor Jesus Cristo, que desde os primórdios já estabeleceu o seu reino. Desde o primeiro dia que ele veio a este mundo, nasceu de uma mulher, ele já veio para estabelecer o seu reino nessa terra. E nessa perspectiva que nós temos que olhar para o Salmo número 2, tá bom? Acompanhe aí você que tem a sua Bíblia na sua casa, nesse momento que nós teremos aqui. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Por que se amotinam as nações e os povos tramam em vão? Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. Amém? E dizem: façamos em pedaços as suas correntes e lancemos de nós as suas algemas. Nós vamos ver que esse texto, querido, como eu falei a princípio, vai falar exatamente sobre o reino do Messias e o quanto que os governantes conspiram e tramam contra o reinado do Messias, Desde quando Cristo veio para cumprir o propósito do Pai na terra, que era estabelecer o seu reino aqui, os governos, a oposição se levantou e se levanta até os dias de hoje. Nós temos que entender que nós fazemos parte de um reino, e esse reino tem um rei, e esse rei reinará para sempre, e o seu reino nunca será abalado. Mas quando nós nos deparamos com o Salmo número 2, nós vamos ver e deixar bem claro aqui que os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos, contra o Senhor e contra o seu ungido. Nós vamos ver que tudo conspira contra o reino de Deus nessa terra. Se nós formos olhar com uma ótica do salmista, do verso número 2, capítulo número 2, ele vai deixar bem claro que os governantes estão unidos, uma boa parte deles, nós não queremos aqui também generalizar, mas existe uma conspiração. O senhor vai falar sobre conspiração, pastor? Porque se existe o reino de Deus, se existe o reino de Cristo, existe o reino das trevas e existe o reino de Satanás. E ele conspira contra esse dia.
O dia em que o Senhor Jesus virá em poder e grande glória, irá julgar todos, né? E nós vamos nos deparar com isso. Façamos em pedaços suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. Está falando de um povo indignado, que não quer ser liderado pelo rei, que não quer ser liderado pelo Senhor Jesus. Nós estamos vivendo aí uma geração que realmente não deseja, não quer ser governada pelo Senhor Jesus. Eles fazem oposição, eles querem despedaçar, eles querem estabelecer o seu próprio reino. Assim como lá na Torre de Babel, aquele povo construiu uma torre que queria ir até Deus, que queria chegar até Deus, que queria provar algo para Deus. Nós estamos nos deparando com a mesma geração, uma geração que quer provar para Deus algo desnecessário, algo como que diz assim: eu não preciso de Deus, ou eu quero ser igual a Deus, ou é uma geração onde nós olhamos e nós vamos ver o desrespeito que as pessoas têm quando não reconhecem Jesus como seu rei, como seu salvador. Verso número 4. Do seu trono nos céus, o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Porque tem muita gente que se acha superior até mesmo ao próprio Deus. Nós vemos pessoas que se levantam, reinos que se levantam, como diz lá aquela estátua, né, que o profeta vai ver, uma estátua com vários perfis, uma estátua onde ele via uma parte da estátua era composto de uma composição, a outra parte de outra composição, e a outra simbolizando os grandes reinos que se levantaram na terra, mas que todos eles caíram. Por quê? Porque, meu irmão, desde o princípio nós vamos ver reinos se levantarem e nós vamos ver reinos caírem. Porque, como diz aqui o verso 4, do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir, a caçoar deles. Porque o Senhor está acima de todos, querido. O Senhor está acima de todos. E é impressionante ver como o diabo coloca no coração do ser humano querer ser maior do que o próprio Deus. Por causa do poder que ele tem, por causa da glória, por causa do domínio que ele tem. E às vezes as pessoas conseguem se iludir com aquilo que o diabo muitas das vezes coloca no coração do ser humano. Porque o ser humano ele é facilmente corrompido. Né? E o Senhor, a única coisa que pode fazer é caçoar, rir. Porque o Senhor, querido, está assentado num alto e sublime trono. O nosso rei, querido, ele está reinando acima de todos os reinos. Os reinos que vieram, romanos, os reinos da Grécia, os macedônios, não importa, todos caíram. Nós estamos vendo hoje uma geração de novos reinos, mas vão cair todos, querido. E a palavra só vai dizer que o Senhor faz rir no seu trono, no seu céu, porque ele está acima de todos. Verso número 5. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Deus já estabeleceu um rei, meu querido. E eu sirvo a esse rei. Eu faço parte desse reino. Deus já estabeleceu um rei. E esse rei vai reinar para todo sempre. E acabou-se, ponto final. Amém? Nós estamos aqui para declarar sobre a nossa vida, sobre a vida de quem está aí do outro lado, meu irmão. Nós servimos ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus dos deuses. Não se iluda com aquilo que o mundo pode estar te oferecendo, porque vai passar. Como diz a palavra do Senhor, tudo vai passar, menos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor vai permanecer. Ela vai se concretizar, ela vai se realizar. Cada palavra, cada vírgula que Deus deixou escrito aqui nesse livro, meu querido, vai se cumprir. E eu prefiro estar do lado daquele que é considerado mais que vencedor. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Verso 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. O Senhor, querido, foi gerado no princípio com um projeto de salvação para a nossa vida. Eu te gerei. Deus está dizendo assim: eu gerei o meu filho unigênito para que ele fosse o rei, para que ele fosse estabelecido sobre esta terra. Quando ele veio,
Como diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Ele gerou o seu Filho e ele deu o seu Filho em resgate de nós, para que o seu reino fosse estabelecido aqui, meu querido. E nós costumamos dizer que venha o seu reino, seja feita a vontade do Senhor. É a vontade do Senhor que vai prevalecer na nossa vida. É o reino de Deus que vai prevalecer. Não importa o que o diabo tenha arquitetado. Ah, pastor, o mundo jaz do maligno. Ah, pastor, as trevas têm crescido. Tem, irmão, tem crescido. Mas o reino do Senhor nunca será abalado. Não importa quanto que o reino das trevas tem crescido, o reino do Senhor Jesus, que ele nunca será abalado, ele será eterno, ele já foi cravado, ele já foi instituído lá na cruz do Calvário, entendeu? Então nós fazemos parte de um reino vitorioso. Não importa se a maldade tem crescido, não importa se tanta coisa ruim tem crescido, que nós fazemos parte de um reino. E o nosso rei voltará, meu irmão, e ele vai estabelecer o seu reino sobre a terra de forma definitiva. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos proclamando o reino do Senhor. Verso número 7, né? Proclamei o decreto do Senhor, ele me diz, tu és meu filho e hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Querido, existe uma promessa aqui. Um dia o Senhor voltará. O Rei dos Reis voltará. E ele vai dividir, ele vai retribuir, ele vai entregar terras. Ele vai fazer a divisão das terras daqueles que foram os seus servos fiéis. Amém? Tu as quebrarás como um varão de ferro e a despedaçará como um vaso de barro. Por isso, os reis sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois no instante acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. E o salmista ele encerra dando um conselho aos reis. Que os reis sejam prudentes, os governantes sejam prudentes, que se preocupem em agradar, em adorar ao Senhor. Porque naquele grande dia, meu querido, todos nós iremos prestar conta. Não importa se você é pequeno, se você é grande, se você foi prefeito, se você foi governador, senador, deputado, vereador, todos os governantes da terra irão prestar conta com o Rei dos Reis. Porque quando nós vemos um governador, quando nós vemos um prefeito, quando nós vemos um presidente, você vê ele no exercício da sua função, primeiramente por permissão de Deus. Porque tudo, a palavra do Senhor vai dizer que toda a autoridade, ela foi constituída por Deus. Todas as autoridades foram constituídas por Deus. Reis, governos, tudo foi instituído por Deus. Então, se nós temos um presidente hoje, foi porque Deus permitiu. Se nós temos um governador, é porque Deus permitiu. Se nós temos um vereador, um prefeito, é porque Deus permitiu. Mas Deus também vai dizer através de suas palavras, aqui, ó. Por isso, ó reis, sejam prudentes. Aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor. Exultem com tremor. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Porque, querida, é impressionante nós vermos que as autoridades que são constituídas primeiramente por Deus e depois pela nossa legislação, né, através do voto, elas são governos que têm o seu tempo determinado. 4 anos, 8 anos, existe um tempo determinado. Mas naquele grande dia, eles irão prestar conta com o Rei dos Reis. Porque eles são responsáveis pelo povo. Assim como o pastor é responsável pelas suas ovelhas, pelo aprisco que Deus lhe deu, um dia nós iremos prestar conta com o Senhor. Então, o Salmo de número 2 vai falar exatamente do reino do Messias. E esse reino, querido, ele nunca será abalado. Ele nunca será abalado. O nosso rei, meu querido, é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então, eu sou grato demais a Deus por servir nesse reino. Seja grato a Deus, porque você faz parte de um reino vencedor. Não é um reino que vai vencer, é um reino vencedor.
Ele foi instituído aqui nessa terra. E hoje eu e você temos a responsabilidade de levar esse reino aos 4 cantos do mundo. A mensagem do nosso rei precisa ser levada. E nós estamos aqui durante 150 dias, meditando na palavra do Senhor. 150 salmos. Hoje foi o salmo número 2. Para nos trazer a lembrança de que nós temos o rei. Para nos trazer a lembrança de que em breve o nosso rei voltará. Aquele que habita nos céus. Aquele que está acima de todo o poder na terra, debaixo da terra. Ele está acima de todos, querido. Eu estou aqui para declarar sobre a sua vida, você que está do outro lado com a gente. Que não importa o que você está vivendo, Deus está no controle. Deus está reinando sobre a nossa vida. Vamos confiar no Senhor, querido. Porque Ele é o nosso refrigério, Ele é o nosso socorro bem presente. Ele é o rei. E se o rei determinar algo, meu irmão, os céus vão obedecer, a terra vai obedecer, o inferno tem que obedecer. Então é melhor você servir ao Rei dos Reis. Porque quando Ele liberar uma palavra sobre a tua vida, querido, Ele não vai pedir, Ele vai mandar. Ele vai ordenar sobre a tua casa, Ele vai ordenar sobre a tua família, Ele vai ordenar sobre a tua vida. Creia que você está servindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O reino do Messias está prestes a se revelar de forma completa. O Rei vai voltar. O Rei vai voltar e nós temos que estar preparados para aquilo que Ele tem para fazer na nossa vida. Amém, queridos? Vem com a gente, 150 dias meditando na palavra do Senhor, 150 salmos, orando sobre esta palavra. Cada salmo que nós lemos aqui é debaixo dessa palavra que nós vamos orar. Que o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, reine para todos sempre sobre a nossa vida. Eu declaro, meu Deus, mais uma vez, diante do teu povo, diante da tua igreja, meu Deus, que tu és o nosso Rei, o nosso Senhor, meu Pai, e que fora de ti não há salvação, meu Pai. E nós cremos, meu Deus, que um dia estaremos reinando contigo, porque essa também é a tua promessa, Senhor. Como nós lemos aqui nesse salmo, meu Deus, um salmo tão precioso, um salmo que vai declarar que o Senhor vai nos dar, o Senhor vai nos retribuir, o Senhor vai nos abençoar, o Senhor vai fazer grandes proezas na nossa vida. Nós estamos aqui para trazer isso à lembrança, para orar de acordo com a tua palavra, meu Deus. E nós queremos declarar, como diz aqui, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. E é sobre esta palavra que nós oramos, que em breve o Rei dos Reis voltará e Ele nos dará os confins da terra, nós iremos governar com Ele. Sirva ao Rei verdadeiro, Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi gerado em Deus e foi entregue e veio a este mundo instituir o seu reino. Que venha ao seu reino, seja feita a sua vontade. Um forte abraço em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.